Olá, um ótimo dia para todos vocês, um feliz sábado, que Deus te abençoe nesse dia tão abençoado, separado por Deus, para que a sua criatura possa adorar o seu Criador. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, de onde hoje Deus vai ter uma palavra de esperança para cada um de nós. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Queridos, vocês sabiam, você que ainda não é guardador do dia do sábado, do dia do Senhor, você sabia que hoje é o dia do Senhor? Hoje é o dia de você dedicar 24 horas do seu tempo para adorar o seu Criador. Vamos, então, a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai eterno que habita nas alturas dos céus, mais um sábado chegou, Senhor Deus. Uma semana de lutas, uma semana de vitórias já ficou para trás. Estamos no teu santo dia sagrado para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor possa agora, nesse momento, dar-nos entendimento da tua palavra e também dar-nos o poder do teu Santo Espírito para que possamos colocar em prática. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe os seus filhos, onde quer que eles estejam. Se estiverem passando por problemas de saúde, que o Senhor possa dar a cura conforme a tua vontade. Se estão passando por problemas espirituais, que o Senhor possa revitalizar a espiritualidade, que o Senhor possa dar mais poder para que essas pessoas possam ter fé na tua palavra. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que essa mensagem possa chegar ao coração de todos que necessitam tomar uma decisão ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui os cânticos de lamentação do profeta Jeremias, como nós dissemos já em outros estudos passados, Jeremias era conhecido como o profeta chorão, um profeta que se envolvia com os sentimentos do que o povo estava passando. E Jeremias, ele não só profetizou de algo que iria acontecer, mas ele profetizou de algo que aconteceu nos seus dias. Jeremias viu tantas destruição, tantas coisas que aconteceram com o seu povo. Inclusive, Jeremias viu as próprias mães matarem os seus próprios filhos para comer, para não morrer de fome. Queridos, imagine o sentimento do profeta Jeremias, quando ele viu todas essas coisas acontecendo e também sabendo que tudo aquilo poderia ter sido evitada se o povo tivesse dado ouvido à mensagem do Senhor. Quantas coisas poderiam ser evitadas se tão somente o povo tivesse obedecido e tivesse se arrependido dos seus pecados. Infelizmente, tantas coisas aconteceram por causa da rebeldia do coração do ser humano. Aqui, no capítulo 2, que vamos estudar hoje, o título é A Destruição da Cidade que aconteceu com a cidade de Jerusalém. A Destruição da Cidade. Esse é o título. Então, vamos ler aqui alguns versos do capítulo 2 e gostaria que você também acompanhasse aqui a leitura desses versos que vamos ler, tá bom? Diz assim, como? Lembra que eu falei para vocês que no hebraico a palavra, o título era como? Isso mesmo. No latim é que é Lamentações de Jeremias, tá? Como o Senhor cobriu de nuvens a sua ira. Quando ele fala cobrir de nuvem, é como se ele estivesse falando, ou como aqui seria como, ai, como o Senhor deixou isso acontecer, por que que isso aconteceu? Jeremias está fazendo algumas indagações para Deus, perguntando por que, Senhor, por que, Senhor? Talvez você hoje também esteja perguntando as mesmas coisas. Por que, Senhor? Por que fulano morreu? Por que tantas coisas passamos? Por que tantas tragédias estão acontecendo? A resposta está dentro da palavra do Senhor. Por isso que é tão necessário que eu e você, que a gente estude a Bíblia, a palavra de Deus, para que a gente possa conhecer, saber mais o porquê, em qual momento da história estamos vivendo. Então, quando ele fala cobriu de nuvens, ele está lembrando o quê? O que vocês acham? Está lembrando exatamente isso. A nuvem de glória que cobriu o povo de Israel quando eles saíram do Egito, a partir do capítulo 13 ali do livro de Êxodo, quando eles estão caminhando no Egito, lá dentro do Egito, saindo do Egito para caminhar ali, para passar o Mar Vermelho, há uma nuvem que cobre eles ali,
fazendo separação entre eles e o Egito, para separação entre eles e os soldados. Depois, quando eles entram ali no deserto para ir para o Monte Sinai, a nuvem lá depois ali no Monte Sinai, eles veem a nuvem cobrindo eles, uma nuvem que cobria eles durante o dia e a noite. Era a glória de Deus que estava ali, queridos. Imagine o que esse povo viu. Esse povo viu tantas glórias, tantas misericórdias, tanto amor, tanta compaixão de Deus por eles, e eles ainda assim eram um povo rebelde, era um povo que tinha um coração tolo. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa contou uma experiência para mim tão linda, tão maravilhosa, contando para mim que o seu filho saiu da morte para a vida, tinha dado um ataque cardíaco e o seu filho havia falecido ali. E aí, quando chegou o resgate, o menino voltou, sem nenhuma explicação. Mas, no entanto, depois desse milagre tão grande que Deus havia feito naquela família, ainda assim eles rejeitaram a Deus. Vou falar uma coisa para você. Quantos milagres Deus tem feito e as pessoas têm rejeitado a Ele? Quantos milagres Deus fez na sua vida? Talvez você esteja pensando, eu não tenho milagres para contar. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem milagres para contar. Porque estamos vivos. Vivos diante de um vírus que você não vê, que você não sente, que você não toca, mas ele está no ar e você está vivo. Sabe o que é isso? Milagre de Deus. E você não vê isso um motivo para você se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo? Aqui, esse povo depositou a sua confiança na cidade, no templo, no muro, na arca, mas vivia uma vida fria diante de tantas mensagens que Deus dava de repreensão. Devorou, quando fala aqui o versículo 2, devorou todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Jeremias falando, Senhor, o Senhor destruiu a cidade, Senhor. O Senhor acabou com a cidade no furor da sua ira. A ira de Deus, queridos, mesmo a gente vendo todas essas coisas, você vai ver depois no capítulo 3, que nós vamos ler amanhã, você vai ver que Jeremias fala que a misericórdia de Deus ainda assim se renovam a cada manhã. Aqui, a ira de Deus não é como a sua, como a minha ira. Quando a gente tem ira de alguém, a gente vira cara para essa pessoa, não conversa mais com essa pessoa. Mas Deus não, queridos. Deus, quando ele tem uma ira, a ira de Deus ela é passageira e ela tem limite. Quanto o limite era a ira de Deus para esse povo? 70 anos, quando eles foram parar no exílio da Babilônia. Deus falou através dos lábios de Jeremias, eles vão para o exílio e lá eles permanecerão apenas 70 anos, porque eu vou trazer eles de volta. E mesmo assim, profetas falsos diziam, não, isso não vai acontecer. Olha só o versículo 6. Versículo 6 diz assim, demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar de sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas. O sábado, Deus ficou em esquecimento com o sábado. O sábado aqui, queridos, era o sábado da expiação, tá? Não está falando aqui do sábado semanal. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Não confie, eles confiaram demais no templo e não confiaram no Senhor. Não confie dizendo templo, templo do Senhor, como diz Jeremias 7, verso 4. Jeremias disse isso. Não confie no templo, dizendo templo, templo do Senhor. Nós somos intocáveis porque estamos dentro do templo. Muitos diziam isso, queridos. Talvez eu esteja falando com você que é um religioso. Se você é apenas um religioso, confia demais na placa da tua igreja, confia demais no pastor da tua igreja, quando ele diz que os mandamentos de Deus foram abolidos. Cuidado em confiar em homens que pregam mentiras sobre a palavra de Deus. Cuidado em confiar em templos que não protegerá você. Cuidado em confiar em placas que levarão você para a perdição. Ah, mas placa de igreja não salva ninguém. Placa de trânsito salva alguém, queridos? O que você acha? Claro que salva. Quando essa pessoa é obediente àquela placa. Placa não salva se você for desobediente. Então, há uma placa que pode levar você para o céu, mas há muitas placas que podem levar você para a perdição. Qual delas você está seguindo? A placa certa ou a placa errada? Esta é a pergunta. O povo de Israel
confiou no templo, confiou no tabernáculo, confiou ali nos utensílios, confiou nos seus falsos profetas, mas infelizmente eles foram destruídos. Olha agora aqui, queridos, o versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a sua maldade para restaurar a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Olha isso, queridos. Quando Apocalipse, capítulo 20, verso 7 em diante, fala ali que os perdidos serão como os grãos de areia do mar, e a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir eles, vão ser aprisionados para sempre no cativo do pecado, vão morrer no pecado para sempre. Amigo, amiga querida, Deus está dizendo aqui que naqueles dias existiam falsos pregadores. Vocês acham que hoje é diferente? Não estou pedindo para você confiar em mim, estou pedindo para você confiar na palavra. Eu posso falhar, eu posso errar, mas a palavra jamais falhará. A palavra não é adulterada. A palavra não tem como você adulterar se você for uma pessoa sincera. O maior problema é que tem muitos pregadores que não são sinceros. Estão atrás de popularidade, como esses falsos profetas na época de Jeremias. Queriam popularidade, queriam agradar, falando paz, 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 quando, na verdade, a repentina destruição estava batendo as portas. Amigo, quando Jeremias ele viu todas essas coisas, ele clamou a Deus, falou: Senhor, o que as crianças têm a ver com isso, Senhor? Por que as crianças estão sofrendo? Imagine a dor do profeta Jeremias chorando, queridos, clamando a Deus por misericórdia. Mas, no versículo 20, há uma oração de Jeremias que é maravilhosa. Veio ao Senhor e considera a quem fizestes assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu caminho, do seu carinho. Olha só, Senhor, vão continuar comendo seus próprios filhos? Ou se matará no santuário do Senhor? Convocaste, verso 22, convocaste de toda parte o terror contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse, ou ficasse, aquele do meu carinho, os quais eu criei. O meu inimigo os consumiu. Queridos, olhando para tudo isso aqui, a gente vê que o povo se pegou a objetos e, por causa de se pegar a objetos, esqueceram do verdadeiro sentido que era o Criador. Não se pegue a objetos, não se pegue a templos, não se pegue a pessoas, se pegue a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa se agarrar à palavra de Deus, porque ela é a única que pode salvar o pecador da ira do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém.